Noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e hoje nós vamos comparar dois livros que viraram meus queridinhos, assim, os dois últimos livros que eu mais gostei de ler, A Sombra do Serial Killer e Mindhunter Profile Mundo, ou Mindhunter Profile 2, o novo livro do Robert Hasler. Então, se liga aí no nosso vídeo. Antes de mais nada, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e me diga aí qual é o serial killer que você mais tem curiosidade de saber como era a mente. Por que surgiu a ideia de fazer esse comparativo entre os dois livros? Porque esses dois caras têm muito a ver. Eles trabalharam juntos, tanto o Joey Douglas quanto o Robert Hasler são responsáveis pelos primórdios da criação do estudo da mente dos criminosos, né, lá na década de 60, 70, coisa que hoje já está muito mais aprofundada, coisa que hoje é utilizada em outras áreas, como o combate ao terrorismo, por exemplo. Eles analisam muito bem a mente das pessoas, baseado naquilo que esses dois caras com mais gente fizeram lá no começo, lá no meio do século passado, né? Então, eles têm muito a ver, os dois se tornaram escritores, e o primeiro livro dos dois é um livro escrito juntos. Eles escreveram com mais 4 estudiosos de crimes um livro chamado Sexual Homicides, né, que trata aí sobre os crimes sexuais e tudo mais. Esse livro é de 1992. O Robert Hasler sacou que ele poderia escrever, que ele tinha conteúdo para falar sobre os estudos dele ainda na década de 90, então ele escreve Mindhunter Volume 1 em 1992 também, escreve Mindhunter Volume 2, Mindhunter Profile, né, como ficou aqui no Brasil, Volume 2 em 94, e ele tem um livro de 98 também, que é o último livro dele. Então muito provavelmente teremos mais um Mindhunter, e infelizmente pararemos por aí, porque o Robert Hasler morreu em 2013, então na obra dele já está finalizada lá fora. A gente pode esperar que venha mais um livrinho dele aí pela Dark Side, provavelmente no ano que vem teremos mais um desses daqui, e eu já tô mega ansioso para isso. Já o Joe Douglas, tá? Ele escreveu mais, ele sacou um pouquinho depois do Robert Hasler que ele poderia escrever os livros sobre a história dele, então ele tem mais de 15 livros publicados. Desses 15 livros, quase 10 são feitos junto com o Markel Schacker, que é o companheiro dele de toda a série Mindhunter, então a gente pode esperar que essa série aqui vá muito pra frente ainda, então isso é algo muito positivo. E ele tem um livro com o Markel Schacker, que é um livro de ficção, tá? Um livro chamado Broken Wings, que é um livro sobre crimes ficcionais aí, né? Que ele cria um detetive, um crime, uma investigação e tal. Fiquei muito curioso para saber sobre isso também, espero que esse livro chegue logo aqui no Brasil. Falando especificamente das duas séries, tá? A minha história com a série Mindhunter de Joe Douglas começa de um jeito muito ruim, porque o primeiro livro que saiu pela editora Intrínseca, que foi o livro que inspirou a série de TV, a série da Netflix, eu achei muito ruim mesmo, assim. É um cara se vangloriando como se só ele fizesse esse tipo de estudo, se ele fosse o responsável por criar tudo isso sozinho, e não foi, né? A gente sabe que tinha mais gente que fazia isso na época. Ele era muito competente, assim como outras pessoas também eram competentes, mas ele teve a oportunidade de ir para o FBI, assim como outros tiveram a oportunidade de ir para o FBI também, como Robert Hasler. E eu senti nesse primeiro livro assim que ele fala só sobre o quanto ele é bom, o quanto ele foi importante, o quanto ele é um cara extremamente fodástico, e quando na verdade acho que não é bem assim, ou no mínimo tinha mais gente envolvida ali e ele não devia falar tanto só na primeira pessoa. Odiei o primeiro livro, disse não vou mais comprar livro dessa série. Aí eu recebi da editora HarperCollins, quando eu nem era parceiro deles ainda, o volume 2 dessa série, porque eles trocaram de editora. E aí o segundo livro eu gostei, achei bem legal, muito bom mesmo. Ele fala sobre alguns casos, ele é mais objetivo, ele fala sobre a mente de alguns criminosos, não fica só falando sobre eu o tempo todo, como no primeiro volume. E aí eu já gostei, achei bem legal, e a gente não tinha ainda o comparativo com o livro do Robert Hasler. Ano passado sai o primeiro Mindhunter Profile pela Dark Side, e aí eu disse, nossa, esse é o tipo de livro que eu procurava, de crimes, de mentes criminais. Esse cara, sim, é um cara muito bom, ele não fala sobre ele fala sobre os crimes, era isso que eu queria. E aí agora, na mesma época, no mesmo mês, saem o volume 3 de Mindhunter de Joe Douglas
e sai o volume 2 de Mindhunter Profile do Robert Hasler. O Joe Douglas muda o estilo de livro dele nesse terceiro volume, como ele mudou do primeiro para o segundo, muda do segundo para o terceiro também. Achei isso muito interessante, mostra que a capacidade de escrita dele é muito boa, dele ou do Michael Schacher, né, que de alguma forma é quem roteiriza isso junto com o Joe Douglas. E nesse livro ele faz algo muito diferente do livro Mindhunter Profile 2, tá? Ele vai falar sobre um caso específico que é de um dos caras que era a mente da Ku Klux Klan na época, e aí ele vai falando dos crimes, das investigações, de como eles descobriram quem era, deles buscando esse cara, deles prendendo esse cara, e depois ele fala na segunda parte do livro sobre como essa prisão influenciou outros crimes raciais, influenciou outras prisões de crimes raciais, bem como os atos desse cara que era o John Franklin, como os atos dele inspiraram também outras pessoas a cometerem esse tipo de crime e que eles tiveram que combater muito na década de 70 e 80. Então é um livro completamente diferente de Mindhunter Profile 2, porque no Mindhunter Profile 2 o Robert Hasler vai falar sobre as experiências dele pelo mundo. Ele vai até o Japão, ele vai até a África do Sul, ele viaja para ajudar as polícias desses países a investigarem certos crimes, e ele se dá muito bem isso. Ele já estava aposentado da FBI, ele é um pouco mais velho do que o Joe Douglas, né? Então ele já tinha se aposentado, e aí ele vai meio que dando uma consultoria para esses outros países. Ele fala muito de crimes desses outros lugares, é muito legal, e ele tem 3 entrevistas muito interessantes no livro dele. Então a primeira entrevista é com o John Wayne Gacy, e depois ele faz 2 entrevistas com o Jeff Dahmer. Então são entrevistas ali praticamente completamente transcritas. É algo muito legal também, assim, um livro muito completo, que essas entrevistas fizeram o livro ser mais legal para mim do que o do John Douglas. Mas eu tô gostando muito de como o Joe Douglas tá evoluindo a literatura dele, tá? Esses livros são livros da década de 90 lá nos Estados Unidos, que estão sendo lançados no Brasil agora. Então o Joe Douglas, vocês podem esperar que vai vir muitos outros livros dele aqui pro Brasil, sem nenhuma dúvida. Ano que vem vai ter mais da série Mindhunter. Tem uma infinidade de livros, tem mais de uma dezena de livros dele ainda para chegarem por aqui, assim como vocês podem esperar que o último livro do Robert Hasler chegue por aqui em breve também. Acredito que em 2022 serão lançados pelo menos mais um volume do Joe Douglas e o livro final do Robert Hasler. Fiquei muito interessado também em saber como é esse livro que os dois escreveram juntos, porque, pô, os caras são bons e eles escrevendo juntos deve ser algo ainda mais interessante, né? Mas, infelizmente, como tem muitos autores no livro, provavelmente seja bem difícil, assim, de adquirir os direitos desse livro em específico, infelizmente. O estilo de narrativa dos dois é diferente, tá? Eu achei, os 2 livros são bem, como eu posso dizer assim, com uma leitura bem lenta, assim, são muitas informações, eles passam muitos detalhes sobre os crimes nos 2 livros, então acaba ficando um livro um pouquinho mais pesado, a leitura é um pouquinho mais lenta, porque você tem que absorver várias informações. Tem histórias muito pesadas, a gente está falando sobre diversos crimes, e esses diversos crimes têm uma ligação assim muito forte. Achei até que o livro Mindhunter Profile 2 ficou mais pesado do que o A Sombra do Serial Killer, porque ele fala muito sobre crimes sexuais, fala muito sobre a mente de certos criminosos que eram extremamente frios, assim, e que cometiam coisas extremamente horrendas. Já o livro do Douglas, O A Sombra do Serial Killer, dessa vez a história é pesada igual, mas é uma história ligada a uma parte racial, então são pouquíssimos os detalhes sobre crimes sexuais e tal. O John Franklin tinha um jeito de matar que muitas vezes ele só passava pelo cara e atirava só pelo cara ser negro, ou por o cara ser negro e estar com uma mulher branca. Então o clima é pesado também, mas é pesado para esse outro lado. Os 2 livros apresentam muitos gatilhos também, né? Nisso os 2 são iguais. Eu achei que a minha leitura fluiu mais no livro do Joe Douglas, apesar de eu ter lido mais rápido o Mindhunter Profile 2, que eu tava muito animado para ler. Então tem essas diferenças assim um pouco na narrativa. O estilo literário do John Douglas vem mudando, como eu já falei. Os 2 livros apresentam assim parágrafos bem extensos, poucos diálogos, né? Os diálogos da história, por exemplo, do Robert Hasler são em páginas só de entrevista, assim, e é mais uma história em primeira pessoa deles contando como foram as buscas, como foram as investigações. Para quem gosta, para quem estuda a mente, quem é psicólogo, quem quer saber mais sobre a mente, não só dos criminosos, mas de pessoas comuns, os 2 livros são fabulosos, assim, mas o Mindhunter Profile 2 traz mais dados em geral, assim, né, porque ele aborda mais casos, ele vai falar sobre mais experiências do Robert Hasler, né. Já o livro do Joe Douglas é focado
focado só num caso, e aí vai falar da experiência toda dele nesse um caso, que é o caso de John Franklin, um dos integrantes da KKK. Então tem essas diferenças assim até para você saber o que você quer escolher. Quer uma história só, quer uma história um pouco mais longa, contada nos mínimos detalhes, vai com A Sombra do Mal, porque é o que você vai encontrar aqui, principalmente se você quiser saber um pouco sobre a história dos crimes raciais nos Estados Unidos. É muito interessante, a história que ele conta aqui é muito legal, assim, pra gente não repetir mais essa história e pra gente identificar quando certos tipos de movimentos estão agindo de uma forma que estão querendo dizimar um lado da nossa população. Já se você está querendo saber uma coisa mais ampla, quer saber sobre a mente criminosa de vários serial killers, de vários crimes, quer saber sobre uma dezena de crimes diferentes espalhados pelo mundo, sem dúvida nenhuma, vai nesse livro aqui, Mindhunter Profile 2, ou Mindhunter Profile Crimes, né, que é o... Putz, eu fiz o vídeo todo mostrando o livro errado, cara, que horror. Não vou gravar. Eu tava mostrando Mindhunter Volume 1, gente. Esse daqui é o Mindhunter Volume 2. Errei, falhamos. Bom, esse daqui é o Mindhunter 2. Que bom que tá aqui o Mindhunter 1 também, os dois livros. Eles são muito lindos. Por beleza, eu levaria a série de Mindhunter Profile, porque, cara, a capa dura, ficou muito bonito na estante. Eles têm um quê de gravador aqui, mudaram a capa de um gravador antigo para um gravador um pouquinho mais moderno, então ficou bem legal. Gostei muito das capas. Se você compra pela capa, sem dúvida nenhuma, Mindhunter Profile é o que você deve comprar. Se você leu o primeiro Mindhunter de Joe Douglas e não gostou e não continuou a série, não faça isso. Leia os outros dois livros, porque os outros dois livros são infinitamente melhores do que o primeiro livro. Então o primeiro livro realmente é muito ruim. Já falei com várias pessoas que tinham dito assim, li o primeiro livro e odiei, não vou comprar a série, e aí gostaram dos outros dois livros. Conheço poucas pessoas que gostaram do primeiro livro. O primeiro livro é realmente uma obra do ego do Joe Douglas, né? Um cara muito egocêntrico, na série dá pra ver isso também. Então é um ponto assim que dê outra chance pro Joe Douglas, que apesar dele não merecer, os outros dois livros melhoram bastante e são bons livros. Vocês já notaram que eu tenho um ranço enorme pelo Joe Douglas e amo de paixão o Robert Hasler, né? Sim, é isso mesmo que vocês viram, mas os livros do Joe Douglas estão bons também e eu tô mega ansioso pra saber os outros livros dele e provavelmente vá atrás desse livro de ficção, que é um livro dele também com o Marco Shacker, então deve ser bem legal, deve ser uma história muito interessante, e é um livro de ficção escrito por um cara que estuda a mente criminal, especialista em livros de não ficção, né? Então fiquei mega curioso para saber isso, para ler esse livro. É como a Ilana Kazoy lançando o livro lá, O Bom Dia Verônica, depois, né? Que é uma criminologista que a gente estava acostumado a ver ela só escrevendo livros sobre as mentes de criminosos, só livros de não ficção, e aí ela vem com essa bomba da Andrea Kilmore, né? O Bom Dia Verônica, que é um livro maravilhoso. Então é isso, acho que consegui abordar aí várias coisas para vocês, para ajudar vocês a escolherem. Se você gosta da mente dos criminosos, se você gosta de estudar isso, pega os dois livros, né? Pega os 5 livros, né? Os 3 do Joe Douglas, os 2 do Robert Hasler, que você não vai se arrepender, e são livros muito bons e que vão entreter você por um bom tempo, sem nenhuma dúvida, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a minha falha por ter pego o livro errado para mostrar para vocês, mas no fim eu notei, peguei o volume 2 ali, vocês conseguiram ver, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até semana que vem e boas leituras.